Uma boa noite a você, meu querido amigo, meu querido irmão. Que a paz de Cristo esteja com a sua vida. É muito bom quando eu e você nos reunimos para falar com Deus. Nessa noite, nós queremos mais uma vez conversar com Deus juntos, compartilharmos juntos os nossos pedidos de oração e, como fazemos sempre, buscar ao Senhor, buscar a sua palavra que nos ensina, que nos confronta e que nos capacita a vivermos para a glória desse Deus. Feche seus olhos, vamos orar com Deus, vamos falar com Ele, vamos colocar a nossa mente e o nosso coração nesse descanso que somente o Senhor nos concede nesses dias. Ó Deus, nós te louvamos porque, Senhor, sabemos que o Senhor cuida de nós. Como é bom, Senhor, estarmos debaixo da Tua vontade, sermos, Senhor, revestidos pela Tua maravilhosa graça e conhecermos a Cristo e andarmos nos Teus caminhos, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque não tem nos faltado nada, porque no Senhor Jesus nós temos todas as coisas. E tudo que nós precisamos está verdadeiramente e perfeitamente preenchido com a presença do Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer e te louvar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos empregos, Senhor, pelo sustento que vem de ti, mas também, Senhor, pelas provações que temos passado nesses dias, Senhor. Porque sabemos que as tuas provações produzem perseverança, produzem experiência e produzem esperança, Senhor, que não nos confunde, porque o teu amor é profundamente derramado nos nossos corações por meio do teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos te louvar nesta noite reconhecendo isso. Em Jesus nada nos falta e somos fortalecidos pela Tua maravilhosa graça e pela esperança que está no Senhor. Nós queremos, Senhor, desde já pedir a Ti por todos os pedidos e clamores dos Teus servos, os nossos irmãos que assistem a essa transmissão agora, Senhor, mas também por aqueles que ainda vão, dentro, Senhor, das suas possibilidades, ouvir e orar também, Senhor, conosco aqui, em outros momentos, que o Senhor, ó Deus, responda as nossas orações, atenda os nossos pedidos, Senhor, porque é diante de Ti, Senhor, que nós reconhecemos que precisamos de Ti, que precisamos, Senhor, da Tua presença, da Tua direção, do Teu consolo, Senhor, do Teu toque maravilhoso e gracioso nas nossas vidas. Senhor, nós hoje, Senhor, começaremos mais um estudo da Tua Palavra e queremos pedir também a Tua direção sobre as nossas vidas, para que a Tua Palavra seja compreendida e praticada por todos nós. É assim que nós te oramos, te agradecemos e te suplicamos todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos hoje, com a graça do nosso Deus, começar mais uma série de estudos, e esta série tem o nome Deus está no controle. Portanto, nós vamos entender de forma devocional, olhando sempre para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos revela a respeito da soberania de Deus, este atributo tão importante de ser entendido nos dias em que nós vivemos. E hoje eu quero começar com você a conversar sobre a soberania do nosso Deus e entender o que é a soberania de Deus e como Deus, no seu poder, no seu controle, se debruça ou age
a respeito das coisas que nós estamos vivendo. Como a soberania de Deus age sobre a atualidade nesses dias desafiadores que nós estamos inseridos no tempo presente. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler apenas 2 versículos, os versos 11 e 12 de Efésios capítulo 1, onde a palavra de Deus nos diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo, ou melhor dizendo, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho soberano da sua vontade, que é o nosso bondoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero olhar com você de forma objetiva, simples e direta para a soberania de Deus, que traz reflexos tão fortes para a atualidade em que nós estamos vivendo. Esse texto da Bíblia nos fala de uma certeza de fé enorme. Em Jesus Cristo, eu e você somos herdeiros da salvação que vem de Deus, quando uma vez eleitos de Deus em Cristo Jesus e predestinados de acordo com a vontade soberana e salvadora do nosso Deus, esse Deus que decidiu nos amar infinitamente e nos conduzir para sempre para o seu reino celestial, que é também o nosso descanso eterno. Essa verdade traz libertação para a nossa vida, traz certeza, segurança de salvação. E como nós vimos profundamente nos últimos estudos, nós em Cristo somos mais do que vencedores, porque Deus nos amou, porque Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer numa cruz, por mim e por você que somos pecadores. Mas esse texto também nos mostra como é interessante perceber que o Deus que nos elegeu dessa forma, onde Paulo diz que fomos feitos nele herança, é o mesmo Deus que também tem um propósito definido desde a eternidade, desde sempre, de fazer todas as coisas acontecerem conforme o conselho da sua vontade. Isso porque o nosso Deus é soberano, é poderoso, ele tem as rédeas do destino, ele tem o controle absoluto, a coordenação de tudo que aconteceu, de tudo que acontece, de tudo que ainda vai acontecer, e nada nem ninguém tira das mãos de Deus o controle sobre as nossas vidas. Quem está no controle do mundo? O homem? O diabo? Ou Deus? Eu gostaria nessa noite de pensar com você sobre a soberania de Deus e desafiar o seu coração a se abrir para essa verdade, a pensar nessa verdade, porque a soberania de Deus é uma verdade libertadora, é uma verdade que está claramente revelada na Bíblia, mas é uma verdade que tem sido muito esquecida nos dias em que nós vivemos, causando desespero, transtorno e preocupações desnecessárias no coração das pessoas. Isso quando nós temos visto o verdadeiro abandono dessa verdade nos púlpitos de hoje,
onde se diz muitas vezes que Deus não está no controle do que está acontecendo, onde se diz que nós podemos apagar a vontade de Deus com as nossas ideias, com as nossas atitudes, com a nossa vontade. E, na verdade, não é bem assim. Na verdade, é totalmente o contrário. A palavra do nosso Deus, que é a verdade absoluta, nos mostra que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas que existem e que acontecem e que, na verdade, eu e você, assim como toda a criação, assim como os anjos, assim como o diabo e seus demônios, devem se sujeitar e estão sujeitos, mesmo que não queiram, a essa vontade de Deus. Quem está no controle dos acontecimentos? É o homem? É o diabo ou Deus? Pense comigo no tempo em que nós estamos vivendo. O tempo em que vivemos é um tempo de crises, é um tempo de dúvidas, é um tempo de pandemia. Nós vivemos uma pandemia que nos dias atuais já ceifou a vida de 500 mil brasileiros e que ainda tem devastado vidas e famílias. É um tempo de incertezas, de dúvidas sobre muitas coisas, sobre a eficácia de vacinas, sobre as gestões e controle da epidemia, sobre a gestão da própria vacinação nas cidades brasileiras, além das crises que nós vemos, seja na política, seja na economia, seja nos relacionamentos, seja nas famílias, seja na realidade social da nossa nação como um todo. Muitos corações têm se perguntado se o que nós estamos vivendo realmente foi planejado por Deus ou se Deus deixou brechas para a atuação do homem, ou se Deus nos largou a nossa própria sorte. Isso porque a incerteza tem sido ainda a marca do nosso tempo. Muitas pessoas têm duvidado sobre o controle de Deus. Quem está no controle do mundo? Deus, o homem ou o diabo? E a resposta a essa pergunta, ela deve sempre partir, nunca dos nossos sentimentos, nunca das nossas ideias, nunca dos nossos conceitos, mas eu venho aqui dizer para você que a resposta a essa pergunta, ela parte sempre da palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus nos revela que o que determina o nosso destino não é a sorte, não é o azar, não são as crendices, não são as superstições, não é nem mesmo o mérito humano, não é mesmo a atitude do inimigo, mas a vida nossa é sempre determinada por Deus, que faz todas as coisas segundo a sua vontade, o seu querer, o seu desejar, o seu propósito soberano, diante do qual eu e você temos que nos curvar. E veja, nós não temos como pensar outra coisa. Ou Deus é soberano, ou ele não é Deus. Não é isso? Ou Deus domina, ou ele é dominado. Ou Deus impera, ou ele é subordinado a tudo. Ou Deus cumpre a sua própria vontade, ou ela é impedida pelas suas criaturas. A palavra de Deus não nos revela um Deus fraco, um Deus digno de compaixão, onde nós olhamos para Deus e olhamos para a realidade caótica que nos cerca e nós dizemos, puxa vida, Deus não está agindo, puxa vida, as coisas estão acontecendo e é como se Deus não existisse ou Deus não agisse para fazer alguma coisa. No entanto, o Deus revelado na palavra não é esse Deus das suposições, das ideias abstratas, mas o Deus revelado na palavra é sempre o Deus Altíssimo,
o único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, revestido de sabedoria perfeita, de um poder que não tem limites e, portanto, é um Deus de fato e não um Deus de nome apenas. Ele é o Senhor do universo. Deus é soberano sobre a atualidade e sobre todas as coisas. E o nosso problema é que, às vezes, nós tentamos entender a Deus tendo por ponto de partida os conceitos nossos, não é isso? Nós duvidamos de que Deus é soberano porque nós muitas vezes achamos que temos o controle de todas as coisas, quando, na verdade, nós não deveríamos entender Deus do ponto de vista dos nossos próprios conceitos. Nós deveríamos repensar os nossos conceitos do ponto de vista da palavra do nosso Deus. E é isso que o apóstolo Paulo faz nesse texto. Ele nos fala de salvação, ele nos fala que nós somos herdeiros de Deus, que nós fomos salvos por meio de Cristo, que morreu numa cruz, e que esse mesmo Deus, que tem um plano gestado para a nossa salvação, essa salvação que nos é dada, ela é feita pelo mesmo Deus que decreta sobre todas as coisas a sua vontade, e a sua vontade sempre prevalece no céu, na terra e até mesmo no inferno, regendo todas as coisas e todas as pessoas e todos os fatos, seja no passado, no presente e no futuro. O Deus que faz acontecer todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, não é um Deus improvisador, não é um Deus que age como se nada tivesse fora da sua alçada, e Deus não é também um Deus tirano, cheio de caprichos, cheio de vontades e de brincadeiras para com a sua criação. Na verdade, ele é um Deus de amor, que sempre age para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito, e até mesmo as calamidades, as mortes, as coisas que nos deixam alarmados na nossa vida, até mesmo isso, coisas essas que nós não entendemos muitas vezes, são assim mesmo fruto do decreto divino. Portanto, nós vemos na palavra do Senhor um Deus que opera com toda a sua energia sobre todas as coisas. Esse Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. E não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo, não existe olho gordo, não existe sexta-feira 13, ou mesmo a inveja das pessoas que determine o que acontece nas nossas vidas. O que existe é um Deus soberano, poderoso, que faz todas as coisas segundo a sua própria deliberação, a sua própria sabedoria, e por isso eu e você não devemos andar assustados. Nada deveria pôr espanto ou medo nos nossos corações, porque essas palavras que estão na Bíblia implicam que o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama em Cristo, com amor que excede a todo entendimento, age também na nossa vida com sabedoria, com deliberação, com propósito, de forma até mesmo artesanal, moldando o nosso ser, construindo na nossa vida uma tapeçaria, colocando linhas claras, linhas escuras que se contrastam com essas linhas claras. Mas no final nós entendemos que quando
lindas obras e tapetes estão prontos e a nossa vida está moldada, Deus olha para nós e diz: fui eu que fiz isso na sua vida. E você entende o plano de Deus quando, ao final, o Senhor mostra para mim e para você a sua vontade, o seu querer transformador, nos modelando, nos transformando, porque esse Deus é soberano. Todos os seus desígnios são santos. Todos os seus caminhos são cheios de justiça. E não importa o que aconteça, não importa a gravidade da crise que a gente viva, Deus sempre está no controle. Deus sempre está trabalhando em prol do nosso bem e nunca contra nós. Por mais que isso não pareça, por mais que a gente creia que as nossas orações não sejam respondidas, na verdade há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas Paulo também nos mostra o objetivo dessa soberania. E se você ler de novo o versículo de número 12, você vai ver que Deus faz todas as coisas conosco, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Deus é soberano a fim de nós sermos, para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. Veja que verdade triunfante. Nós não temos nada na nossa vida para nos vangloriar ou para achar que a vida gira em torno da gente, dos nossos caprichos, das nossas vontades, mas tudo o que nós somos, tudo o que nós temos e tudo o que nós fazemos vem de Deus e é para Deus. E é em Jesus Cristo que nós temos que colocar a nossa esperança. Em que você tem colocado a sua esperança? No seu futuro? Na sua profissão? Nas suas realizações pessoais? O que tem aquecido o seu coração, a sua mente e despertado você para pensar, para refletir? É de fato a vontade de Deus? Ou será que são os seus interesses? Aquilo que você julga ser melhor para você? O seu projeto de vida? O seu projeto de felicidade pessoal que você mesmo desenha na sua mente, sem muitas vezes buscar a orientação de Deus? É assim que eu e você muitas vezes fazemos. A palavra de Deus aqui está nos mostrando que o Senhor é soberano sobre a atualidade, sobre as coisas que acontecem no mundo, sobre tudo o que acontece com a nossa vida, sobre todas as nossas atitudes e até mesmo sobre as atitudes do diabo, que é uma criação de Deus, com um propósito muito bem definido por esse Deus. Mas veja, para que tudo isso se reverta na glorificação do nome do nosso Deus. Nós temos glorificado a Deus com as nossas vidas? Ou nós estamos ainda como aquelas pessoas que não creem, que não pensam, que não refletem, que de maneira insensata determinam os seus planos, vivem a vida de uma maneira que não há compromisso em entender a vontade do Senhor? Ou nós somos esses crentes que o apóstolo Paulo define como aqueles que têm a sua esperança em Cristo, que são cidadãos do céu, que de maneira humilde se sujeitam à soberania desse Deus. Deus é soberano, meus irmãos, e Deus está no controle de todas as coisas. Quer a gente creia ou não, quer a gente goste disso
ou não. Porque se Deus é soberano, significa que há muitas coisas em nós que precisam mudar. O Deus revelado na Bíblia é um Deus que tem uma vontade que muitas vezes colide com os nossos interesses e a gente precisa abaixar a cabeça humildemente para esse Deus. Mas é também um Pai de amor que de forma graciosa e misericordiosa nos recebe na sua família como filhos verdadeiros dele, juntamente com Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, que deu sua vida por nós, que transformou o nosso coração, que corrigiu a nossa vida e que continua trabalhando em nós para que a gente entenda que esse Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, meus irmãos. Não esqueçam disso. Que Ele seja louvado, que Ele seja a nossa alegria nesses dias tão difíceis, onde essa verdade é desafiada por pessoas que já perderam a sua esperança. Que em Jesus nós tenhamos a nossa esperança e não percamos de vista a verdade de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Eu quero orar com você nesse momento, especialmente para que o Senhor dê a você e a mim entendimento dessa verdade e que Ele também atenda os nossos pedidos de oração. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós aqui vimos a verdade de que o Senhor é soberano e nós queremos entender e se aprofundar, Senhor, mais e mais nessa verdade. Porque é muito claro, Senhor, muito claro na Tua palavra que o Senhor domina, governa, reina, não só sobre a nossa vida, mas sobre todo o universo, Senhor. Que na verdade, meu Deus, o mundo pode estar em crise, mas o Senhor não está em crise. Que os governos podem se debater nas suas opiniões, na sua política caótica, Senhor, mas o céu não está em crise. Que o governo dos homens muitas vezes erra, Senhor, mas o Senhor jamais erra, porque o Senhor é santo, perfeito, soberano e imutável. E, portanto, Senhor, nós descansamos nessa verdade. A nossa vida, Senhor, não se trata apenas, Senhor, da gente fazer os nossos interesses. Não se trata de nós, Senhor, mas se trata de nós buscarmos a Tua presença, de nós nos curvarmos à Tua vontade, Senhor. E é isso que a gente quer mudar hoje, Senhor. Nos ensina esse caminho, Senhor. Nos ensina a olhar para Ti e perceber que Tu és soberano. E sermos, portanto, mais confiantes no Senhor. Mais, Senhor, descansados na Tua graça e no Teu poder. E sendo assim, Senhor, que os nossos pedidos de oração aqui feitos sejam atendidos, não pela nossa vontade, mas pela Tua vontade, que é soberana, que é poderosa e que atende todas as nossas orações, para fazer, Senhor, não aquilo que pedimos necessariamente, mas para nos dar aquilo que nós precisamos, de acordo com os Teus critérios, Senhor, e não de acordo com os nossos. Que sendo assim, Senhor, o Senhor atenda aqueles que estão enfermos e doentes, aqueles que estão cansados e desanimados, aqueles que ainda sofrem os efeitos desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Mas, Senhor, que acima de tudo, o Senhor receba a glória através das nossas vidas e através de todas as coisas. Seja o Teu nome glorificado,
acima de tudo. É essa a nossa oração, que nós oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus dê a você dias de paz, de alegria e de regozijo na vontade desse Deus que tem o controle sobre a sua vida. Ele é soberano e poderoso. Confie nele, entrega a ele o seu caminho e ele o mais fará na sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe.